Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, fala com a tua igreja, quebranta nossos corações, Pai, muda nossa atitude, nossa postura, nosso comportamento, muda a nossa forma de lidar com as pessoas, a nossa forma de tratar as nossas conversas familiares, conversas de trabalho, problemas de relacionamento, no ministério, no casamento, com filhos, na igreja, em toda e qualquer situação, Pai, que sejamos movidos pelo Teu Espírito em nome de Jesus, a um novo patamar, a um novo comportamento. Te peço pela Tua graça, Pai, fala conosco e age no nosso meio, Senhor. Coloca em nós o querer e o realizar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Esse é um texto muito legal, muito bonito, assim, da palavra de Deus, não é? Que ele mostra, numa situação extrema, os dois ladrões na cruz, juntos ali com Jesus, estavam ali à beira da morte, né? E à beira da morte eles têm atitudes totalmente diferentes. Veja, estamos falando de dois homens, cuja origem a Bíblia não cita, mas não deve ser lá muito boa, né, para terem virado ladrões, cuja atitude, obviamente, não foi boa, porque ele mesmo aqui, um deles aqui declara, né, que nós estamos recebendo que os nossos atos merecem. Então ele está falando, é ladrão mesmo, é bandido, merecia, né, tá lá, né, não adianta lutar ali na maca e tal, para não ser preso, não, isso não vai resolver, né? A luta tem que ser outra, é mudança de coração, mudança de vida, né? E glórias a Deus, porque o nosso país está tendo um momento aí de limpeza, de punidade, né? Que pode gerar dias melhores para todos nós. Mas veja, o mais interessante na palavra de Deus é que, por exemplo, se você vai lá para o Evangelho de João capítulo 19, verso 32, João 19, 32, um pouquinho mais para baixo isso daí, está escrito assim: vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. João não cita, né, que aqueles homens estariam falando qualquer coisa de Jesus, né? Aqui diz que um deles lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós, né? No Evangelho de Lucas. Quando você lê em João não fala de nenhum dos dois. Não viu esses detalhes. Interessante que João, dos 4 evangelhos, quais deles foram apóstolos? Só rapidamente para a gente fazer uma lembrança assim, né? Quais dos autores foram apóstolos? Mateus foi um dos apóstolos? Foi? Não? Desapostolou Mateus então? Mateus foi um daqueles que Jesus chamou, era daquele tipo de profissão que era rejeitado, né, pelos judeus, que ele cobrava impostos também. Ele foi chamado pelo Senhor e ele, segundo a tradição da igreja primitiva, isso veio da história, ele foi o autor do Evangelho de Mateus, né? Agora, os apóstolos ou os discípulos nesse tempo, lembra, quando Jesus foi preso, o que aconteceu com eles? Eles ficaram lá? Ficaram com Jesus até o final?
Não, todos fugiram, né? Mas um deles apareceu lá no final, na crucificação. Quem foi? João, que Jesus fala: filho, eis aqui a tua mãe. Mulher, eis aqui o teu filho, né? Então João assistiu à crucificação. Quem foi Lucas? Lucas foi um médico que acompanhou o apóstolo Paulo, se converteu pelo ministério de Paulo, né? E ele foi o autor deste livro de Atos dos Apóstolos. E ele escreveu também o Evangelho de Lucas. Com todos os detalhes, ele foi o escritor mais detalhista de todos. Procurou colocar tudo em ordem cronológica. O Evangelho de Lucas é um pouco diferente de todos os outros, né? E aí você tem o Evangelho de Marcos. Quem lembra quem foi esse Marcos? Também chamado de João Marcos. Esse foi um que o apóstolo Paulo levou juntamente com Barnabé na primeira viagem missionária deles. Quando eles foram enviados, né, para ir pregando de cidade em cidade, João Marcos estava junto. João Marcos era novinho. Aí João Marcos, quando viu que o hotel não era de 5 estrelas, né, não tinha aquele ambiente gostoso da igreja, né, ele era solteiro, não tinha aquelas gatinhas, puxa, ele é espiritual, acho que eu vou casar com ele, queria um marido assim, não é? Quando ele viu que o ambiente não era bom, né, que a coisa era, o hotel era fraquinho, vivia em caverna, o vizinho era o urso, né, quando não era o urso tinha ladrão, ele desanimou e largou a viagem no meio. Quando chegou na segunda viagem missionária, né, Paulo se preparando para ir, daí Barnabé traz a tiracolo João Marcos de novo. E Paulo falou: não vai. E Barnabé falou: vamos investir nele. Paulo falou: não vai. Ele nos atrapalhou na primeira, vai fazer besteira, não vai. E Barnabé insistiu, até o momento que eles racharam, e Paulo foi sozinho nessa viagem missionária, e Barnabé resolveu investir em João Marcos, né? Muitos anos depois, o apóstolo Paulo manda uma carta pedindo para que mandem para ele João Marcos, porque seria útil para ele no ministério, né, que seria uma bênção. Manda João Marcos para cá, né? Quer dizer, Paulo teve esse momento duro, mas João Marcos, então, é esse autor do Evangelho de Marcos. Por que eu estou falando essas coisas, queridos? Porque eu gosto de falar da Bíblia, né? Eu desviei um pouquinho do assunto aqui, mas são coisas muito interessantes da palavra de Deus. Agora, o Evangelho de Mateus, coloca aí agora. Vamos ver o que o Evangelho de Mateus fala sobre esse texto. Capítulo 27, verso 41. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A gente leu em Lucas dizendo o quê? Que um dos criminosos estava falando essas mesmas coisas. E o outro se arrependeu, né, e repreendeu o outro. Falou: você está falando isso até debaixo da mesma sentença, né? E ele vai ter um quebrantamento. Mas o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, não relata isso. Ele relata até o contrário. Ele está dizendo: igualmente os insultavam os ladrões, repita, os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Quando você vai para o Evangelho de Marcos, Marcos 15, 32, está escrito assim: o Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Mateus fala de insulto dos dois ladrões. Marcos fala de insulto dos dois ladrões. E João não acusa ninguém. João não reclama de ninguém. Esse é o nosso tema de hoje. Um encontro na cruz. A cruz é um lugar de julgamento e um lugar de perdão. Repita comigo: a cruz é um lugar de julgamento e de perdão.
Quando nós temos um encontro na cruz, nós passamos por esse posicionamento. Quem somos nós diante da cruz? Qual a nossa avaliação das pessoas que estão conosco, que convivem conosco, têm um dia a dia conosco, diante da cruz, nesse momento que você olha para a cruz e vê alguma coisa? Veja, por que Lucas chegou nesse detalhe e não teve um juízo errado dos dois ladrões? Por que Mateus e Marcos afirmaram que os dois que foram crucificados também insultavam o Senhor, né? Eles com certeza não olharam suficientemente de perto, ok? Viram uma situação mais ou menos de longe, todo mundo debochando de Jesus, um ladrão falando e o outro ladrão falando também. E aí, quem olhou de longe, viu o quê? Eles estavam insultando a Jesus. Todos eles estavam insultando. Cuidado com o seu julgamento, cuidado com a tua posição no teu próprio relacionamento familiar. Com os teus filhos, com tua mulher, com teu marido, colegas de trabalho, ministério, na vida. Muitas vezes a gente julga uma situação pelaquilo que nós vemos à distância. Olhamos à distância, tomamos uma posição e às vezes já condenamos uma pessoa. E por que Deus permitiu um desacordo desse na sua palavra, né? Dois disseram que dois evangelhos falando isso, um evangelho explicando no detalhe e um outro não acusando nada. Ninguém fez nada. Simplesmente não mencionou os erros dos outros. Vamos aprofundar um pouquinho isso. Primeiro, por que João não disse nada? Vocês sabem que o Evangelho de João foi o último a ser escrito. E o Evangelho de João tem alguns milagres que não foram citados nos outros. E ele não repete milagres que foram citados em 2 ou 3 dos Evangelhos, né? De Mateus, Marcos ou Lucas. Ele simplesmente não cita. Por quê? Ele foi o último a escrever. Ele encerra o Evangelho dizendo: havia muito mais coisas que aconteceram, que Jesus fez, que eu não vou falar aqui. Por quê? Porque o que está escrito aqui até agora é o que vocês precisam para crer, para seguir o Senhor e para andar nos seus caminhos. Não precisa escrever. Nas muitas palavras, né, a gente acaba se perdendo. Então, veja, o Evangelho de João, ele é mais dirigido à igreja. Está claro isso? Não foi aos romanos, não foi um evangelho tão dirigido aos gregos, nem aos judeus. É um evangelho muito claramente dirigido à igreja. Porque é um tempo que a igreja já estava formada, já existia uma distinção entre todas as outras referências de povos, de nações, e a igreja, que tinha tudo lá dentro. Tinha judeu, tinha romano, tinha grego, né? Tinha etíope, tinha gente de todas as nações. Então, dentro da igreja, a igreja tem um chamado, queridos, que João aprendeu com muita clareza, né? Eu não vim aqui para condenar, nem para julgar. Jesus disse que eu vim para salvar o que está perdido. Amém? A função da igreja não é julgar, não é amaldiçoar, não é condenar. A função da igreja é abençoar e salvar aquele que está perdido. Esse é o nosso chamado. A gente não tem que ficar olhando para fora e condenando, julgando. Não, nosso chamado é para salvar, né? É para salvar. Outro dia um irmão me falou assim: eu vou lá evangelizar o Lula. Eu falei: glória a Deus, vai lá, meu. Vai lá, aproveita e pega os outros, né, pelo caminho. Por que não? Está vivo? Tem chance. Amém? Repita comigo: está vivo? Tem chance de salvação. Vamos até ele, né? Vai buscar o que está perdido. O chamado da igreja não é para condenar. Então João não cita, porque as pessoas estavam em volta, ficaram atacando Jesus, né? Os ladrões, um do lado do outro, estão atacando Jesus. Não, João não fala nada disso, porque essa é a posição da igreja. Agora, quem enxerga de longe e faz um pré-julgamento, esbarra
no erro de errar julgamentos e criar problemas maiores. Quantos dos nossos problemas de relacionamento não foram gerados por julgamentos errados que fizemos de pessoas? E saímos falando. Quantas situações nós já vivemos em que criamos problemas grandes exatamente por ter um juízo que não era para ser feito? Vamos falar aqui de relacionamento. Diante desta cena, diante desse cenário, eu posso trazer 5 pontos que eu queria trabalhar aqui com os irmãos sobre relacionamento. O primeiro deles é o seguinte: não generalize. Fala para o irmão do lado, não generalize. Qual foi a posição de Mateus e Marcos? Eles viram todo mundo falando mal de Jesus, amaldiçoando, provocando, caçoando, e no meio deles estavam um dos ladrões, que na realidade ele se arrependeu, pediu perdão e foi salvo. Se não fosse salvo, Jesus não teria dito: ainda hoje estará comigo no paraíso. Em verdade eu te digo isso, né? Mas quando nós generalizamos, ele estava lá no meio daquela turma, é um deles. Você conhece essa passagem bíblica? Conhece? Se tiver entre eles, é um deles? Conhece? Sim ou não? Não? Tem, alguns conhecem. Depois vocês me passam o versículo, que eu não conheço. Esse é um ditado popular, né? Ande com eles e serás um deles, né? Não é totalmente errado, né? A Bíblia fala sobre a influência, sobre não ser mal influenciado, né? na escolha das suas companhias, mas também fala que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E para isso a gente precisa estar no mundo, precisa se envolver com as pessoas, precisa ter relacionamento com as pessoas. Senão você não vai alcançar ninguém, não vai resgatar ninguém. Ok? Então, qual o problema de generalizar? Né? Você olha aquela pessoa e diz: esse é um deles. Esse é um bandido. A mulher está de olho no marido, porque o marido andou chegando tarde em casa, ela vai, pega um marido lá num barzinho com happy hour com os colegas, tinha umas coleguinhas e tal, né? E tinha uns coleguinhas meio estranho, meio torto, meio virado. Ele não estava fazendo nada, mas ele estava lá entre eles. Ela olhou de longe e quis acabar com o seu casamento. Tomou uma conclusão. Isto é generalizar. Associado a generalizar, está esse tipo de frase: você é assim. E aí eu esbarro numa outra coisa: não qualifique. Você quer numa conversa ter bons resultados? Marido e mulher é o mais difícil. Eu estou falando isso daqui como um eterno aprendiz e não como um mestre, né? Eu consigo aplicar em muitas coisas. No casamento é uma das mais difíceis, né? Casamento é aquela que a gente faz assim. Outro dia eu tenho estudado bastante esse assunto, e eu estava vendo vários deles, e eu entrei numa discussão e tal, nossa, o Espírito Santo às vezes ele machuca né, com os toques assim, porque eu falava um negócio, aí o Espírito Santo já, tá vendo? Você fez isso aqui, né? Aí você muda a história, vira para cá e tal, não sei o que, ele fala, de novo, você fez aquele outro negócio que eu te mostrei que não serve para nada, né? Aí desvia para lá, para cá, está aí de novo, fazendo. É incrível como a gente se pega errando. Sabe por quê, queridos? Porque comportamento e comunicação nós precisamos treinar. A Jane falou que está fazendo academia agora, né? Eu estou crendo, né? Eu tive que crer, né? O pastor Cláudio já é de testemunha, os dois estão indo juntos, né? E vai lá, diz que pega, o professor botou um peso de 15 quilos, ela não conseguia nem fazer o negócio se mexer, né? Aí baixou para 5 quilos, fez 5 quilos, aí ela começou a levantar, né?
Aí daqui a pouco está levantando 8, depois vai levantar 12, daqui a pouco está levantando 15. Por quê? Os músculos precisam ser treinados. Quando você corre, você está trabalhando, além da tua musculatura, a tua capacidade pulmonar, de oxigenação. E você começa correndo um pouquinho, correndo um pouquinho, correndo um pouquinho, daqui a pouco está correndo um monte. Né? Por quê? Porque você teve os músculos e a tua capacidade pulmonar desenvolvida, treinada. A comunicação também precisa ser treinada. Instintos errados, hábitos errados, formatos errados. Fala para o irmão do lado, eu posso melhorar. Amém? É só treinar. Fala para ele, você pode melhorar. É só treinar. Treinar nos princípios de Deus. O que é generalizar? É quando você diz para alguém, né, a mulher tem alguma coisa no marido que ela não gosta, que ele faz com uma certa frequência, mas não é sempre. Na realidade, em cada 10 vezes, 2 ele faz isso daí, nas outras 8 não. Mas quando a mulher reclama, ou quando o marido reclama, como é que o marido reclama? Você sempre faz assim comigo. É verdade ou não é? Pouca gente concordou. É verdade ou não é, mesmo? Mas vamos ser cara de pau aqui, não. Depois eu explico para os visitantes que é só lá na Nova Vida da Etiópia e tal. Nós generalizamos. E quando você generaliza, a pessoa que está lá do outro lado, ela se lembra. Pô, eu fiz maior esforço para não fazer isso naquelas 8 vezes. E só por causa dessas 2 que eu fiz, ela diz que eu sempre faço assim. E que eu não estou melhorando nada. Você está percebendo como é destrutiva a generalização? Esses homens generalizavam, estão todos caçoando, aquele lá está também. E nós temos esse erro de generalizar e cair em um julgamento errado, e cair em uma... Se você quer colher bons frutos na sua conversa, é melhor você começar a cortar esse tipo de papo. Fala para o irmão do lado, sempre tira fora. Tudo que você fala sempre numa discussão, você vai cair em injustiça e o outro lado vai reagir mal. É sempre? Agora eu vou fazer sempre mesmo. Já que é isso que você acha, então agora que vai ser sempre. Eu não vou nem me esforçar. E a pessoa perde a capacidade de concentração e esforço para não fazer. Estava começando a mudar o hábito, agora volta tudo atrás. Porque você sempre faz assim. Você está entendendo o efeito e o poder negativo da generalização numa conversa? E normalmente a discussão começa aí, quando a gente usa o sempre. Toda hora você faz isso, né? Como toda hora? Já vai jogar futebol de novo, você joga futebol todo dia. O cara só está jogando uma vez por semana, fica todo dia, talvez 2. Larga desse telefone com a tua mãe, você não para de falar com a tua mãe o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Na realidade, é meia horinha que ela fica falando. Mas a nossa irritação e a nossa falta de treinamento numa boa comunicação, ela estraga muitas coisas. Você está vendo como é que é fácil? Quanto mais exemplos eu der aqui, mais você vai se achar. Né? Olha eu aí. E pior é que a gente não acha a gente acha o outro. O marido acha a mulher nessa conversa. A mulher acha o marido nessa conversa. Né? Se acha, vai ser mais produtivo. Amém? Se acha, não ache o outro, ache você. Né? Não generalize. Né? Dentro ainda do assunto generalizar, existe uma outra coisa, que é qualificar. Ou mais claramente dizendo,
desqualificar. Bem, você está chato, para com isso, por favor. É uma coisa. Bem, você é muito chato, dá um tempo. É outra coisa totalmente diferente. Estar ou ser? Quando diz você é chato, pronto, já te qualificou. Na realidade, te desqualificou. Está claro isso? Você está chato. Será que você está de TPM? Né? Aconteceu alguma coisa errada? Está com algum problema? Né? Você está chato. Você entende a diferença de ser chamado de chato ou de estar chato? Sim ou não? Você foi duro comigo ou você é duro? Você falou daquele jeito tal, você foi meio grosso. Ou você é grosso. Olha, eu não gostei do jeito que você falou com aquele cara. Você foi, né, você piscou para ele. Piscou para ele por quê? Por que precisava piscar para ele? Né? Uma ceninha de ciúme assim. Por que precisava piscar? E por que você falou tão dengosa com ele e depois você veio falar duro aqui comigo? Não estou entendendo você. Né? Isso já é uma conversa pesada, já é uma conversa complicada. Agora, imagina se você chega e você qualifica ou desqualifica. Olha, você é muito da oferecida, viu? Eu vi a sua piscadinha lá para ele. Para quê? Né? Você é muito da oferecida. Você está entendendo? Uma coisa é você se concentrar, se focar no comportamento. Aconteceu isso. Você fez isso e não foi legal. Outra coisa é você dizer, você é isso. Porque aí você já qualificou, você já taxou a pessoa. Você é assim. Está clara a diferença? Sim ou não? Sim? Você pregou mal aquele dia, pastor. Pastor, você é um péssimo pregador. São coisas bem diferentes. Está claro? Você não tem pregado bem. Pô, vou estudar mais, vou orar mais um pouco. Você é um péssimo pregador. Se isso é o que eu sou, o que eu vou fazer? Né? Quando os filhos estão com nota ruim, você vai chamar um filho para uma conversa. E aí você fala, olha, suas notas não andam bem, cara. O que está acontecendo? Como é que podemos conversar melhor isso daí? O que você pode fazer para melhorar? Por que você está assim? Né? Tem algum problema na escola? O que está acontecendo? Você está tratando de alguma coisa que está acontecendo. Outra é você chegar e falar, você sempre deu problema. Generalizou. Ok? Você sempre foi mal na escola. Generalizou. Quando generalizou, você tornou a pessoa praticante daquilo que está acontecendo. Fica muito mais difícil para alguém que você vai e fala, você sempre foi assim, ou você está assim, você pode melhorar. Está claro isso? É muito mais suave e é muito mais objetivo. Você quer resultados? Seja mais objetivo. Se concentre no comportamento da pessoa. Não generalize. Não se concentre na qualificação da pessoa. Amém? Não senti firmeza? Vamos ver até o final da pregação se o amém fica mais forte. Eu sei que você está matutando aí, né? Esses assuntos não são tão simples e nem tão fáceis de colocar em prática. Mas quanto mais você conhece, mais difícil ficar repetindo o erro. Ok? Porque aquilo vem na memória, vem na lembrança. Afinal de contas, a Bíblia diz que uma das ações ou atividades do Espírito Santo é nos lembrar de tudo aquilo que nos foi ensinado, né? De tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então o Espírito Santo lembra nessa hora. Então, quando você fala, você sempre foi assim,
Você está quebrando uma possibilidade de ter bons resultados naquela conversa, inclusive com o filho. Você sempre foi assim. Generalizou. Aí está na mesma conversa com o filho. Aí o filho dá uma desculpa lá, sem vergonha e tal, e você fica mais irritado, fala assim, você é um péssimo aluno. E um péssimo filho. Pronto. Você já tinha generalizado, já estava mal na comunicação. E agora você desqualificou uma vez e duas vezes. Sabe que resultado você vai ter desse filho? Nenhum. O resultado serão notas ainda piores. Está claro isso? Notas ainda piores. O tratamento da mulher ou do marido diante de colocações desse gênero de generalização e desqualificação serão ainda piores. Se há alguma chance de bons resultados numa DR, é não qualificar ou desqualificar e não generalizar. Se concentre no assunto. Isso está acontecendo, algumas vezes aconteceu, eu não gosto disso, por favor, vigia, faz alguma coisa. Ok? Se concentra no assunto, não diga que aquilo é sempre, não diga que ele faz sempre aquilo, não desqualifique a pessoa dizendo, você é isso, você é aquilo, não, se concentre no assunto. Mais um outro erro que aconteceu para ter esse juízo errado aqui, daquele homem que estava na cruz, é a dedução. Olha para o teu dedo assim, fala para ele, não deduza. Porque a dedução que vem do dedo, ela normalmente é acusadora, né? É a dedução. Você deduz, né? Aponta com o dedo, você já deduzindo, ele fez isso, né? Meu marido foi naquele happy hour com os amigos, porque ele queria pegar uma menininha. Ele é safado. Ele sempre faz isso. Desqualifica, generaliza e deduz. A pior coisa numa conversa em que estamos tentando acertar alguma coisa são as deduções. Jesus amado, como as pessoas deduzem errado. Não, porque eu tenho discernimento de espírito. Tem sim. Você tem discernimento do espírito do porco. Vá discernir mal assim na Conchinchina, porque na China tem gente demais, né? Está demais. Nós somos apressados em deduzir. O que esses homens fizeram? Eles deduziram que o cara estava lá, todo mundo está falando mal, ele está falando mal também, eu vi ele falando também. Não olhou no detalhe. Veja, antes de você deduzir e tomar as suas conclusões, faça como Lucas. O que Lucas fez? Ele entrou no detalhe, foi se informar com um monte de gente, várias testemunhas, quem viu, quando foi isso, e checou com outro. Ele fez um apanhado extraordinário, escreveu um evangelho rico em detalhes, que às vezes foram perdidos nos outros. Vá no detalhe. Conheça a pessoa mais de perto. A coisa mais complicada no aconselhamento de casais é quando a gente está aconselhando, só ouve a mulher ou só ouve o marido. Você só ouve um lado da história. E se a gente conclui ou deduz demais, só ouvindo um lado da história, o risco de estar concluindo, entendendo tudo errado, é enorme. É enorme. É como você condenar alguém sem dar à pessoa o direito de defesa. Você não deixou ela se expressar, você não ouviu o que ela tinha para dizer. Você já deduziu, concluiu, na sua cabeça, julgou e condenou a pessoa. E muitas vezes nós fazemos isso numa conversa com os filhos. O filho numa conversa com o pai, numa conversa com o chefe falando com o subordinado. Uma vez uma pessoa desligou, tinha desligado o telefone, falando comigo e tal, daqui a pouco,
toca o telefone do WhatsApp. Eu atendo e vejo que a pessoa está lá falando com o outro, falou, deve estar falando, é a mesma pessoa, está nervosa, está conversando com alguém. Aí depois eu percebi que não era, que ele tinha me ligado sem querer, né? De vez em quando, essa semana, acho que foi o Marcelo, me ligou no WhatsApp, você sabia? Mas você não falou nenhuma besteira, não, a ligação não completou, mas tocou uma vez ou duas, de vez em quando alguém liga assim no WhatsApp e tal, e não é ligação, apertou o dedo errado e tal, tem né? Essas confusões tecnológicas aí com os dedos mais antigos. Mas aí, o que acontece? Eu vi ele conversando com um sócio dele. E a conversa dele com o sócio foi assim: você é mentiroso. Você é mentiroso. Não que mentiroso, sou mentiroso não. Não, você é mentiroso, você mentiu. Você disse que tinha ido para um lugar, você tinha ido para o outro. Você é mentiroso. Você é mentiroso. Naquele dia você disse que foi lá no fulano, você não foi no fulano. Você é mentiroso. E muitas vezes as histórias não são mentiras. Elas parecem confusas, mas não são mentiras. Não, eu te disse que eu fui lá na casa do fulano, mas antes eu passei na casa do ciclano, depois eu fui para lá. Quem disse que eu não fui para lá? Não, mas você disse, eu disse que eu fui e eu fui. Tem coisas que a gente julga e condena sem investigar no detalhe, sem dar à pessoa o direito de defesa. Quantas brigas nós temos em casa, quantas brigas temos com amigos, quantas amizades se perdem, às vezes até por fofoca de terceiros. Tem irmão que é uma bênção. Pô, chega para ele, você vai desabafar, bom, ele vai me acalmar e tal, aí você desabafa, conta a história, pô, fulano fez isso comigo e tal, o que safado, vamos jogar pedra nele, vamos lá, vamos bater na porta, vou falar com ele também, né? Joga uma lenha danada na conversa. Em vez de apaziguar, em vez de chamar a paz, chamar, não, lucidez, calma, não deve ter feito tudo isso, não é possível, conheço ele, né? Vamos ver se é isso mesmo. E às vezes a história nunca foi aquela que chegou no ouvido dela, mas ela ouviu uma história cruzada, outra de lá, outra mal intencionada. Tem irmão que se escandaliza com tudo. A pessoa fala uma coisa, ela entende outra, se escandaliza e já fala para um monte. E o problema vai se espalhando. Agora, quando eu recebo, bate a mão no peito assim, quando eu recebo, eu tenho que agir como Lucas, conhecer os detalhes, dar direito de defesa, ouvir antes de condenar. Amém? Ouvir. Pô, meu melhor amigo não podia ter feito isso comigo. Vai lá e fala com ele. Cara, você fez isso comigo? Aconteceu isso. E o cara falou, não, mas espera aí, não foi isso. Primeiro que eu não sabia que se eu fizesse isso, seria um problema para você. Existem inúmeras possibilidades em cada situação de não ter sido aquela intenção dolosa que às vezes a gente imagina. Então eu volto a insistir, quer ter sucesso na sua comunicação, não deduza, não faça deduções. Fala para o irmão do lado assim, bota o dedinho para ele. Não deduza. Não deduza. Pergunte, questione, converse, não deduza, né? E perguntar não é chegar para a pessoa e já falar, né? Por exemplo, numa discussão, como é que funciona uma dedução, né? Eu sei que por trás dessas palavras que você está me colocando, está a outra intenção que é onde você quer chegar. Eu já ouvi algumas vezes essa frase, e eu fiquei pensando assim, mas onde será que eu quero chegar? Que essa pessoa já sabe, e eu não faço nem ideia, onde eu quero chegar, o que será que ela está pensando, aonde que eu vou chegar, né? Você fica assim, pasmo com a história e tal, mas o que ela está pensando, o que está imaginando? Aí eu falo, mas como assim? Mas você sabe, eu não vou falar nada. É pior ainda, porque já diz
já deduziu e nem fala o que você deduziu para a pessoa, porque você já sabe. Quantas vezes você já fez isso? Não precisa contar, Celso, abaixa a mão. Quantas vezes nós fazemos isso? E crente que a outra pessoa está sabendo exatamente do que nós estamos falando, porque nós somos cheios de discernimento. Sou um profeta de Deus. Isso não é profecia, isso tem outro nome. Adivinhação maligna. Amém? Não deduza, não adivinhe, não crie minhocas na sua cabeça. A sua cabeça já tem minhoca suficiente. Não crie outras. Né? Tira as minhocas que estão lá, não bota mais. Então, está no meio de uma conversa, viu alguma coisa estranha, não gostou, não deduza, vai lá e pergunta. Conversa. Escuta, está acontecendo isso, cara, que história é essa? É um assunto delicado? É. Você vai ter que ser assertivo, vai ter que ser firme? Vai. Mas não deduza, não generalize, não desqualifique. Amém? Repita comigo, não deduzir, não generalizar, não desqualificar. Glória a Deus. Mais uma coisinha. Quando você estiver conversando com pessoas, volto a dizer, família, casamento, filhos, pais, vizinhos, dentro da igreja, trabalho, né, colegas, chefia, procure se concentrar mais em trocar ideias e trocar informações do que em trazer soluções prontas e respostas prontas. A pior coisa, muitas vezes, por exemplo, num casamento, é que quando um dos dois chega e fala assim para o outro, está acontecendo isso, né? E eu sei qual é a causa é um problema seu, né, que você está fazendo, você está fazendo isso, e eu sei qual é a solução é você parar de fazer isso e começar a fazer desse outro jeito aqui. Sabe que resultado vai ter essa conversa? Zero. Aliás, não é zero, é menos alguma coisa, porque você vai ouvir do outro lado que você não queria. Fala que não deve, ouve o que não quer. Né? Sabe onde é que está isso na Bíblia? Ninguém se arrisca agora. É um ditado popular, né? Fala o que não deve, ouve o que não quer. Né? Mas veja, eu não conheço esse versículo, mas talvez tenha alguma referência alusiva a esse pensamento. Agora, quando nós chegamos com soluções prontas, preparadas, isso via de regra não funciona. Nem com os filhos. Nem com os filhos. Né? Muitas vezes, o filho, quando ele está muito pequeno, é óbvio, a Bíblia fala mesmo disso. Na criança, você ainda usa a vara, a disciplina, a correção, a sociologia pode ter se desenvolvido há anos e algumas áreas da psicologia também serem contra, né, a disciplina na criança, mas a Bíblia é mais segura. Eu aconselho os pais a seguirem a palavra de Deus. Né? De vez em quando precisa, acumulou uma dose de falta de respeito, de macaquices aqui, maluquices ali, rebeldias lá, fez falta de educação aqui, chama o filho, a filha, né, criança ainda, e fala, olha, você fez isso, aquele dia você fez isso, eu conversei, nós falamos, você continua fazendo do mesmo jeito, eu vou te disciplinar. Vai, disciplina, né, dá aquelas 3 chineladas ali, ok, agora quietinho aí, se acalma, reflete um pouco, depois você volta lá para a sala. Né? Dá aquela disciplina que não pode ser toda hora, nem todo dia, senão a coisa vira violência, perde o sentido. Mas, com os meus filhos, quando um estava com 13 e outro com 14, eu falei, acabou a disciplina. Né? Eles fizeram uma festa lá. Opa, vai ter festa. Quer dizer que não vai mais apanhar? Não vai. Nossa, me deu vontade, algumas vezes assim, deu aquela... Não, eu falei,
Agora, né, prometeu. Por quê? Porque quando a criança está nessa idade, não adianta. Ela pergunta, por que não pode? Aí você explica, mas por que não? Aí você explica de novo, ela, por que não? Aí você mostra o chinelo. Já que você não entende. A criança, às vezes, é difícil nessa fase. Só que quando ela vai crescendo um pouco mais, ela vai migrando, entrando na adolescência, meu amigo, meu irmão, minha ovelha, você precisa começar a conversar mais. Amém? Porque a opinião dele vai ter que ser respeitada. Ou o teu filho não vai ter espaço na tua casa. Os filhos têm que ter espaço dentro de casa, né? Então a opinião dele tem que ser ouvida. Chega uma hora que você tem que ir, não é no restaurante, não, porque nós queremos ir nesse. Então quer dizer que eu não tenho direito à opinião nessa casa? Né? Eu não tenho, minha expressão não vale nada, a minha vontade não conta, né? Então tem que ir começando cada vez mais a conversar e tirar, né, a disciplina, até que a disciplina some. A disciplina chega uma hora, é o quê? Não, desculpa, você não quer trabalhar, não quer estudar, né? Então também não tem moleza, né? Uma vez o Tiago ameaçou de falar que não queria mais estudar. Eu falei, não, eu vou conversar com a menina que trabalha aqui e tal, mas o que ela tem a ver com isso? Não, que eu vou ter que demitir ela, porque se você não quer mais estudar, você vai fazer a função dela aqui. Alguém tem que fazer isso, né? Não vai ter, aqui não vai ter moleza, né? Tem que fazer isso daí, não tem problema, você quer, né? Quer, faz. Então são coisas que precisam ser conversadas, né? Eu não posso chegar com soluções prontas. Qual a vantagem de uma solução acordada entre outros, né? Uma solução conversada dentro de um casal, ou dentro de uma família, ou dentro de um escritório, ou dentro de uma igreja. Quando você ouve mais pessoas, você abre o espaço para se falar, fala aí, quero ouvir, quero saber o que está acontecendo, né? Esse dia a gente estava falando, vamos colocar um questionário aqui, avalie a igreja, né? Você gosta disso, não gosta daquilo, que sugestões, né? Temas de mensagem, tipos de eventos, não quer dizer que a gente vai fazer, mas vamos estar entendendo as opiniões das pessoas e recebendo avaliação, né? Dê nota para as mensagens e tal, não, aquele dia foi 0, puxa vida, nunca mais falo desse assunto aqui, né? Então, você fica se avaliando, você fica sabendo melhor o que as pessoas estão pensando. Então, veja, uma solução compartilhada é uma solução que o marido, a mulher e os filhos estão comprometidos com ela. Uma solução imposta é uma solução que o quê? Olha, você não está fazendo o que a gente combinou. A gente combinou? Nós combinamos, querido. Não combinamos nada. Você disse que eu tinha que fazer isso. Não, mas você não entendeu que o problema era esse? Eu entendi que o problema era esse. Você disse que o problema era esse e pronto. Ai de mim falar contra isso. Se eu dissesse que o problema não era esse, você dava uns gritos comigo e ainda botar de castigo. Está entendendo o que eu estou falando? A pessoa não se compromete nem com a conclusão do problema, o problema é esse, e muito menos com a solução. Quando a decisão é compartilhada, todos estão comprometidos com ela. Então, o que nós estamos indicando aos irmãos? Não chegue com respostas prontas para uma conversa. Não chega lá, eu sei que aconteceu isso, o único jeito é esse aqui. Não chega assim. Mesmo que você tenha isso na sua cabeça, guarde. Insira o assunto, traga a conversa. De repente, no meio da conversa, você vai perceber. Ainda bem que eu não falei aquela solução, porque estava furada. Era melhor nem levar. Está claro isso? Seja como Lucas. Vá no detalhe. Aprofunde. Ouça mais pessoas. Amém? Ouça aqueles que estão conosco, não é? Que estão à nossa volta. As soluções serão mais eficazes e muito mais comprometidas com o sucesso e com o envolvimento de cada um.
Tem um outro ponto aqui que eu acabei já citando ele, ou já mencionando ele de alguma forma, que é a gente não se concentrar em comportamentos abstratos, mas comportamentos reais, né? Um comportamento real. Aconteceu isso no dia tal, tal, tal. Uma das coisas horríveis de falar é: você sempre faz assim comigo, você generalizou. Mas também, quando você generaliza, muitas vezes você fala de um comportamento abstrato. Mas quando que eu fiz isso? E aí a outra pessoa fica lá. Não lembro, mas você fez, pô. Você faz sempre. Não é verdade? Que resultado tem isso? A outra pessoa nem sabe do que você está falando, né? Outro dia veio um pastor comigo e falou assim: pastor, vamos fazer isso e tal, mas vamos fazer melhor do que da outra vez. E eu fiquei pensando: melhor do que da outra vez. O que aconteceu da outra vez? Porque o resultado não foi bom, mas o que foi feito errado? Aí eu virei para ele, numa segunda conversa, ele falou de novo comigo esse negócio: vamos fazer melhor do que da outra vez. E eu perguntei: mas melhor como? Objetivamente assim, o que é para fazer? Diferente do que foi feito da outra vez. Ele ficou: Tem frases que são bonitas. Vamos fazer melhor do que da outra vez. Sim, mas não seja abstrato se você quiser chegar a algum lugar real. Amém? Seja objetivo. Aconteceu algo errado neste tempo, desta forma. Eu quero fazer melhor. Como melhor? Desse jeito, dessa forma. Ok? Seja objetivo. Aponte um problema real e não uma situação abstrata. Às vezes a pessoa está numa discussão e ela fala tal de um negócio, aí fala de uma coisa que o cara parou de fazer há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Eu tinha menos de um ano de convertido, entrei numa reunião lá de oração e tal, e eu vi um rapaz, tal, Paulo Profeta, barbudo assim, com um óculos enorme. Eu vi o olho dele do tamanho do óculos, de tão forte que era o grau, né? Barbudo, cabeludo, todo maluco, tal, parou na frente de uma senhora lá, botou a mão na cabeça: eis que lhe digo, abandona sua adoração a imagens, o Senhor quer mudar a tua vida, e tal. Aí ele terminou, aí a senhora olhou assim para o lado e falou: engraçado, se essa profecia tivesse vindo há 20 anos atrás, ela teria todo sentido na minha vida, porque eu adorava imagem, eu tinha assim, mas eu larguei isso daí há 20 anos, eu sou convertida. Não, eu parei com esse negócio. Então ela ficou lá meio confusa, assim, aquele negócio. Às vezes, numa discussão, a gente solta um negócio desse. A pessoa já parou de fazer aquilo há um tempão, e você vai lá e fala de novo. Você é viciado. Porque ele viu ela fumando uma vez. A gente acha que é sempre. Uma vez chegaram para mim e falaram: pastor, puxa, eu não queria falar, mas, cara, não posso ficar calado, eu tenho que avisar o pastor. Tem um pastor aí, né, isso daí é de outra Nova Vida, lá não sei de onde, que eu vi ele 2 vezes essa semana com uma gatona, pastor. Não era a mulher dele. E ele estava para cima e para baixo, de mão dada, cheio de chamego com ela e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, puxa vida e tal. Aí liguei para o pastor e não contei a história, né? E aí, tudo bem, não sei o quê, tudo bem e tal, como é que tá? E aí, o que fez essa semana? Aquela conversa, quem não quer nada, né? Como é que foi essa semana? Ih, pastor, foi uma benção. A filha dele, né, não vou falar o nome dela, minha filha voltou dos Estados Unidos, né, tinha ficado 2 anos fora, voltou dos Estados Unidos, eu fui almoçar com ela todos os dias, foi uma benção, estou matando as saudades aqui. É a filha dele, tinha lá os seus 20, 21 anos, uma morena linda, né? E os irmãos não conheciam, estava menos de 2 anos na igreja, olharam ele, pronto, já julgou, já avaliou, já condenou, né?
E é um juízo que é muito complicado. Para evitar problemas, o que você faz? Pergunta, conversa, né? Consolida o assunto. Mas, quando você fala de uma pessoa, não, porque aquela pessoa já teve história lá atrás, já teve história que eu estou sabendo, né? Teve quando? É aquele comportamento abstrato que não é real, um assunto que morreu no passado, que não suscita. Meu irmão, não ressuscita defunto do teu relacionamento. Amém? Não ressuscite defunto, creia na transformação. Ou nós temos um Deus que transforma, né? Quando o pastor Michel começou a andar com a gente, ele tinha uma frase, tem uns outros que é polícia militar também, que trabalhava com ele, veio nos acompanhar na época. Eles todos tinham esse negócio. Eu tinha uns 10 ex-presidiários ou ex-marginais lá em Congonhas, dentro da igreja. Tinha um que era diácono, foi ladrão de carro, né? Tinha outros que ainda não estavam assim muito ainda transformados, né? Lá no meio. E os polícias ficavam lá, tinha uma meia dúzia de polícia. Tinha polícia civil, polícia militar. Nossa, era uma... E eles convivendo juntos ali. Tinha uns 6 polícias e uns 11, 12 ex-criminais, ou ex ou ainda em processo, né? Tinha um que tinha sido líder do PCC, tinha sido um dos líderes do PCC. Alguns conheciam, a Dinho conheceu, né? Lá no Silvão, é amigo meu no Face. Hoje está sossegado lá. Está na igreja, continua na igreja. Manda mensagem, pede conselho e tal, está por aí. Mas o que eles falavam? Pastor, uma vez mala para sempre. Mala é terminologia de polícia para malandro, né? Para bandido. Uma vez mala é mala para sempre, pastor. Mala não tem recuperação não, só morrendo, né? Só mandando para Deus. E falavam essas coisas, né? Pastor Michel demorou a largar isso daí, né? Foi bem antes de virar pastor, é claro, né? Mas demorou, ele ficava falando, pastor, mala, eu sei que você fala de restauração e tal, mas mala é mala, pastor, mala não tem jeito não, né? Por quê que a gente tem isso daí? Porque é alguma coisa abstrata, não é real na nossa mente, né? Criamos um conceito, criamos uma frase genérica e cancelamos o poder de transformação de Deus por causa disso. Então não ressuscite defuntos nos seus relacionamentos. Quer ter um relacionamento, uma boa comunicação, tanto no trabalho, quanto na igreja, quanto no seu casamento, com seus filhos, né? Procure seguir alguns desses princípios. Tem vários outros aqui. Como eu falei outro dia, nós estamos preparando um curso. Vai ser um trabalho assim de dinâmica de casais, né? Para debater este e mais alguns outros problemas de comunicação, para que a gente possa se treinar na comunicação. Eu volto a insistir, a boa comunicação pode acontecer, mas nós precisamos de treinamento. A gente aprende muito a comunicar errado, né? Estamos num mundo caído e precisamos seguir alguns princípios de Deus para que possamos comunicar certo, ok? Comunicar de uma forma mais produtiva, mais abençoada. Por que o tema dessa mensagem é o encontro na cruz? Porque quando a gente se encontra na cruz, a gente enxerga um monte de posicionamentos errados que precisam mudar dentro do nosso coração. Amém? Um monte de coisas que precisam mudar na nossa comunicação, no nosso dia a dia. Hoje eu não estou trazendo aquela mensagem que você vai sair daqui, oh, glória a Deus, recebi uma unção e estou, não. Hoje é aquela mensagem para você sair daqui refletindo. É uma mensagem para você, durante a semana, você vai estar lá conversando, você, não tem jeito mesmo, você vai tropeçar nesses assuntos aqui. Você vai falar um assunto, opa, generalizei, espero que ninguém perceba, né? Vou dar uma disfarçada, vou mudar a frase, muda a frase, né? Já generalizou, volta atrás e fala, não, eu fui injusto, eu disse que você sempre faz isso, não é, você melhorou pra caramba, mas eu, né, tem uma outra vez que ainda está fazendo e me machuca muito, me incomoda e tal, está claro? Volta atrás, conserta, porque o resultado vai ser muito melhor. Os assuntos podem ser tratados sem tanta dificuldade, sem tanta polêmica, porque de tanta dedução,
generalização, desqualificação. Às vezes até indo pelo caminho certo, a gente não consegue bons resultados. Precisa de tempo, né? Tempo com uma comunicação mais adequada para que a coisa possa começar a fluir. Amém? Se tiver com a tua mulher, teu marido do lado aí, fala, me perdoa. Fala para ele, me perdoa, eu sei que você me achou nessa mensagem, eu te achei bastante também, mas nós podemos melhorar em nome de Jesus. Amém? Pais para os filhos, filhos para os pais, né? Aqueles diáconos e tal que andaram, né? Andaram aqueles conflitos de informação, fala, me perdoa, né? Vamos trabalhar diferente. Jesus tem uma palavra que Ele dá a todos nós, que queremos traçar um caminho diferente nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal. A palavra do Senhor é aquela palavra que Ele deu de esperança para esse próprio ladrão que estava na cruz ao lado dele, né? Ele era ladrão, mas foi salvo. Ele tinha essa qualificação ou desqualificação, ele era ladrão. Ele falou, não era outra coisa. Ele tinha comportamentos ruins de forma genérica, mas ali ele teve um bom comportamento. E esse bom comportamento ia mudar a história dele. Mesmo que fosse o último ato dele na vida, que foi esse daí, né? Ele teve um comportamento. Ele falou, olha, eu estou aqui diante da cruz, você não fez nada errado, mas eu tenho feito a vida inteira errada, né? Olha para mim. Amém? Você pode falar isso para Jesus? Olha para mim. Muda a minha história. Muda a minha comunicação. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Antes de encerrar, eu queria apenas orar contigo. Uma mensagem aula um pouco voltada para a comunicação. Aliás, quarta-feira estaremos falando sobre isso também, né? Sobre, como é que é? A rebimboca que emperra o relacionamento da família. O funcionamento da família. Tem rebimboca, aqui em São Paulo é mais parafuseta. Rebimboca é lá no Rio, parafuseta aqui em São Paulo. Feche teus olhos, coloca diante do Senhor. Eu queria que nessa hora, eu queria te convidar a pedir graça de Deus. Graça de Deus para ter uma boa comunicação em todas as áreas de relacionamento da sua vida. Amém? Uma boa comunicação. Fala, Pai, conserta as nossas conversas, conserta a minha linha de pensamento, de conduta, a minha forma de se comunicar. Conserta, Pai. Que o Teu Espírito me lembre sempre, sempre, todo desvio que eu tiver de um bom caminho de comunicação para um homem, para uma mulher de Deus. Que eu consiga tirar da minha vida toda generalização, toda desqualificação, todas as deduções adivinhatórias. Que eu consiga tirar das minhas conversas essa mania de chegar com soluções prontas, com respostas prontas, mas que eu possa me aprofundar mais, Senhor. Que a Tua sabedoria venha sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre o meu ministério na igreja, sobre os meus aconselhamentos. Que a Tua sabedoria venha, Senhor, para que haja qualidade de comunicação, para que haja comunicação no Espírito, Senhor, e não na carne, Pai.
Domingo passado nós ungimos as famílias com óleo. Mas hoje eu queria te convidar aí mesmo no teu lugar. Se você precisa desta unção de comunicação, esta sabedoria para lidar melhor, para melhorar seus relacionamentos aonde quer que seja, eu te peço, coloca as duas mãos assim para frente, como quem quer receber do Senhor. Pai, eu oro nessa hora para que cada homem, cada mulher, Pai, que estende as mãos aqui para o Senhor, Pai, pedindo, eu preciso, Pai, de sabedoria na comunicação, que o Teu Espírito Santo me alerte, me incomode toda vez que eu tropeçar numa dessas coisas aqui citadas nessa noite. Que o Senhor venha incomodar, Pai, cada um de nós. Traz a lembrança, traz a memória, mostra o erro, incomoda na alma, no coração, incomoda nos pensamentos. Que saibamos esperar um pouco mais, olhar um pouco mais, discernir um pouco mais, antes de sair se precipitando em deduções, em condenações, em julgamentos, em soluções prontas, em respostas preparadas, em generalizações, em desqualificações. Senhor, unge a Tua igreja, Pai, unge cada um dos Teus filhos e filhas. Que a Tua graça e a Tua misericórdia visite os nossos lares, para que tenhamos uma comunicação abençoada, digna de alguém que tem chamado no Senhor, digna da vocação que nós recebemos em Cristo, digna de homens e mulheres que têm o Espírito Santo dentro de si. Eu te peço, Pai, derrama dessa Tua graça, dessa Tua unção, desse Teu conhecimento, Senhor. Dá-nos, Pai, que o conhecimento teórico se torne aplicação prática, Pai. Que ele se aperfeiçoe na vida, que ele se aperfeiçoe nas conversas, se aperfeiçoe em cada momento de relacionamento, com amigos, com colegas, com parentes, em situações profissionais, com clientes, com fornecedores, em tudo, Senhor, ensina-nos a boa comunicação que vem dos céus, Pai. Eu te peço, Senhor, cura nossos lares, Pai. Cura nossos casamentos, Senhor. Cura nossos lares, Senhor. Cura nossos casamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é homem, mulher de Deus. Você pode estar desesperado em alguma situação familiar, mas o Senhor te diz nessa noite que Ele é contigo e que você deve crer e esperar no milagre dEle. Creia, ore, clame, interceda pelo seu lar. Seja uma coluna de fogo na tua casa, porque através da tua vida Deus vai restaurar toda a tua casa. Através do teu coração Deus vai levantar os corações. Através da tua fidelidade Deus vai trazer fidelidade no seu lar. Através do teu zelo e da tua busca você vai encontrar a paz, a harmonia e a comunhão que você tem clamado a Deus, para que sejam abundantemente derramadas na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Apenas confia no Senhor, Ele vai fazer esta obra na tua vida, na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Diga para o Senhor: eu recebo esta graça de vida, esta sabedoria de comunicação do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Os irmãos vão cantar uma última música. Enquanto isso, você pode ir abraçando pessoas, saudando com a paz de Deus. Falar: que benção que você está aqui, meu irmão. Leva essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus.